Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni, sou professor de Física e hoje iremos resolver mais uma questão da prova do Enem do ano de 2017. A prova padrão que eu estou resolvendo é a prova rosa, a questão é de número 93 da prova de Ciências da Natureza. Vamos então ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: para demonstrar o processo de demonstração de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando, primeiro, um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Segundo, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E terceiro, por último, no caso, um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o ou a letra A, número de espiras, B, frequência de giro, C, intensidade do campo magnético, D, área das espiras e E, diâmetro do fio. Bom, para responder essa questão, primeiro eu vou mostrar para vocês mais ou menos um mecanismo semelhante ao que está sendo proposto nesse enunciado. Essa animação que você observa, ela mostra algo semelhante ao que está sendo indicado. É um ímã em repouso em frente a um conjunto de espiras, tá, de um fio condutor, e na parte lá em cima você percebe que existe um registro. Esse registro, o papel dele é que quando eu movo, como eu vou fazer agora, vou mexer esse registro, tipo abrindo e fechando, sai o líquido, como vocês podem observar, e esse líquido, ao atingir as pás de uma espécie ali de um moinho, faz o ímã girar. E o ímã girando, o movimento do ímã, ele faz com que induza uma corrente nas espiras e uma força eletromotriz, ou uma tensão elétrica, o que faz o que faz a lâmpada funcionar, brilhar. Tá? A diferença dessa animação para o que é proposto no problema é que, na verdade, são as espiras que estão girando, e não o ímã. E não tem uma lâmpada. Essas espiras estão em curto-circuito. No caso, não há um componente, uma lâmpada, um aparelho que está usando essa energia elétrica. Tá? Essa é a diferença que nós temos para a questão. Então vamos agora à resolução da questão. Iniciando a questão. Bom pessoal, o início da resolução dessa questão, nós vamos partir da primeira lei de Ohm. E o motivo disso é em função das informações dadas no texto, fornecidas no texto, como por exemplo, a corrente, tensão. Isso já nos induz a pensar na primeira lei de Ohm, que diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão V e inversamente proporcional à resistência, como está aparecendo aí para vocês. Tá? O problema diz que a corrente elétrica ela não pode sofrer mudança. A corrente é essa que nós chamamos de curto-circuito. Mas, no último parágrafo da questão, há uma pequena alteração. Ele diz que, de alguma forma, o estudante ele dobra a tensão do gerador, que o gerador fornece. Bom, e aí nós temos um problema. Como está aparecendo aí, se a gente dobrar a tensão, como a corrente e tensão são diretamente proporcionais, se você dobrar a tensão, a corrente vai dobrar. E o enunciado diz que isso não pode acontecer. Tá? A gente não sabe como ele fez ainda, nós temos que descobrir como ele fez para dobrar a tensão. Tá? Mas só simplesmente dobrar a tensão gera um problema, que é, se eu dobro apenas a tensão, a corrente vai dobrar. Então eu tenho que achar uma forma de não permitir que a corrente aumente. E a forma é indo para a resistência. Porque a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então se eu dobro a tensão e quero manter a corrente a mesma, então eu dobro a resistência. O que isso vai implicar, como vocês estão vendo ali na razão? Eu vou ter um 2 em cima no numerador, um 2 embaixo, o que me permite simplificar e obter a mesma razão, V por R, o que indica que a minha corrente manteria-se constante. Ou seja, eu tenho que conseguir descobrir, né, algum elemento que ele mexeu no circuito, que acabou dobrando a tensão, mas que também dobre a resistência desse circuito. E
que isso automaticamente mantenha a minha corrente constante. Então nós vamos ter que voltar novamente lá para a primeira lei de Ohm e analisar que fatores eu tenho na tensão e na resistência que pode ser comum aos dois, que quando eu mexo nesse elemento, eu vou dobrar a tensão, eu vou dobrar a resistência e vou manter a corrente constante. Primeiro passo então, voltando lá na primeira lei de Ohm, um ponto que a gente precisa agora salientar é esse aqui, ó. Esse V agora para nós, ele também pode ser chamado de força eletromotriz induzida, já que isso é um gerador, e os geradores que vão converter energia mecânica em elétrica, eles basicamente usam um fenômeno do eletromagnetismo, tá, que a gente não fala mais tensão, a gente fala simplesmente força eletromotriz. Então, no eletromagnetismo, nós temos que a força eletromotriz induzida, ela depende da variação do fluxo magnético no tempo e do número de espiras também, principalmente se a gente tem um conjunto de espiras. Tá? Quanto maior esse número de espiras, é maior a força eletromotriz induzida. Então, observem bem, essa tensão elétrica, que é essa força eletromotriz induzida, esse Ezinho estranho aí, que não é um E, é uma letra grega, tá? Ele é diretamente proporcional ao número de espiras, proporcional à variação do fluxo, inversamente proporcional ao tempo. Mas esse tempo, ao qual o fluxo varia, ele também depende daquele mecanismo da animação que eu mostrei para vocês. Então, quanto mais rápido a gente gira, no caso, as minhas espiras ou o ímã, você tem frequências mais altas e a frequência e o tempo para dar volta, que é o período, é inversamente proporcional. Então, se eu aumentar a frequência, eu vou diminuir o período e vou aumentar a minha força eletromotriz, ou a tensão. Em contrapartida, o fluxo magnético ele tem uma outra dependência também. Ele depende diretamente proporcional com a intensidade do campo magnético, mencionado no enunciado, casualmente, e a área das espiras, que também é diretamente proporcional. Esses são os elementos que vão interferir na tensão. Agora vamos analisar a outra etapa, a resistência elétrica. A resistência elétrica a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, logicamente é inversamente proporcional à área de seção transversal do fio, e aquele N que muita gente deve estar estranhando ali na expressão matemática, que não é a original dela, é facilmente explicável. A gente diz o seguinte, que se tu tem um fio de comprimento L e eu faço uma espira, então eu tenho um comprimento L para uma espira. Então se eu tiver mais espiras, eu vou ter N vezes esse comprimento. Então por isso que a gente coloca um N sendo multiplicado ali com a minha segunda lei. Então se eu tiver 10 espiras, então eu vou ter N vezes o comprimento de cada espira. Então essa resistência é proporcional ao número de espiras. Também depende daquela letra grega chamada de resistividade, que é o tipo de material. Mas no problema isso não interfere, porque é o mesmo fio de cobre. Tá? Então é diretamente proporcional ao número de espiras, à resistividade, ao comprimento e à área. Só que, observem bem, a gente só consegue analisar, através dessas duas expressões, essa expressão de baixo e as outras de cima, dois elementos comuns. Um desses elementos é a área, tá? De seção transversal do fio e a das espiras, tá? Que aqui a gente pode ver que são coisas que atuam de formas distintas, tá? Mas há um segundo elemento comum nas expressões embaixo e em cima. E o elemento comum, como nós podemos observar, é o número de espiras. Este, como vocês podem notar, é diretamente proporcional à força eletromotriz e também diretamente proporcional à resistência. Isso quer dizer o quê? Que se eu dobrar o número de espiras, eu dobro a minha tensão. Se eu dobrar também esse número de espiras, provoca também um aumento de 2 vezes na resistência, gerando exatamente aquilo que nós havíamos dito anteriormente. Então, aumentando o número de espiras em 2 vezes, eu aumento a tensão, aumento a resistência e mantenho a minha corrente inalterada. Esta, portanto, é a resposta da minha questão. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo, por favor, né? Não esqueça de fazer isso para ajudar o canal. E se quiser continuar recebendo as notificações de novas questões que vão aparecer nos próximos dias, siga o canal, por favor, porque aí você vai continuar a estar sempre a par das próximas questões. Eu, aqui, professor Giovanni, em nome agora do canal que passa a ter um nome, Física Legal, agradeço a presença de quem está assistindo e até a próxima. Um abração!